há um ano atrás, uma empresária, né, falou comigo o seguinte: Breno, o crescimento, ele pode ser perigoso. Né? E eu não entendi aquilo. Eu falei, como assim, cara? O crescimento é perigoso? Tá doido? E eu fui entendendo quando eu fui crescendo. Quando eu comecei a crescer demais, eu comecei a sentir uma dificuldade, né? Até financeira, porque você precisa investir muito quando você cresce para poder absorver aquilo. Só que você precisa investir muito em um curto prazo de tempo. Verdade. E entra um ponto que acho que 90% das pessoas da cidade não fazem, dos empresários não fazem, que é caixa. Fluxo de caixa. Não, caixa mesmo. Caixa, juntar dinheiro. Você juntar o dinheiro ter pra... um caixa da o empresa. caixa reserva, o caixa de segurança. Caixa Isso aí é perigoso. Mais de 90% das pessoas não tem o caixa na empresa. Fechou 10 dias, quebra a empresa. Quantas empresas quebraram na pandemia, né? Falta de caixa. Falta de caixa. Né? Existe um livro chamado... Meio nervoso, né? Aí dá aquela... a mente fica branca. Como as empresas caem, do Jim Collins. Cara, ele fala milhares de coisas, mas o ponto onde as empresas milionárias quebraram foi por falta de caixa. Mas como assim empresas milionárias fecharam? Elas fatura e gasto, não tem o caixa. Né? Eu sou uma empresa milionária, eu tenho rola muito dinheiro, um giro absurdo. Mas eu tenho um custo de 1 bilhão, mas eu tenho 200 milhões em caixa. Cobre? Não cobre. Porque o meu custo é maior do que o caixa que eu tenho. Mesma coisa, eu tenho uma empresa de 100 mil, mas o meu caixa é de 5 mil. Não cobre nem os funcionários. Então, se você passa por uma dificuldade de... preciso fazer uma obrinha rápida porque aconteceu um cano quebrou ali na minha loja. Tá enrolado. Vai ter que recorrer ao quê? O que o pessoal recorre? Empréstimo. E aí você paga juros, né? E você aumenta mais o seu custo, diminuindo o seu lucro. Você já tem aquele gasto, né? Que já é um custo. E você tem que pagar juros ainda, piora ainda mais a situação. Então, o crescimento, ele realmente, eu pude sentir isso na pele, que o crescimento também é complicado. Você tem que saber crescer. Né? E eu vejo muitas palestras e uma palestra me tocou de uma forma que completou o pensamento. E o cara falou assim, eu vou segurar o crescimento da sua empresa. Isso vai fazer bem para ela. E aí as pessoas, como assim segurar o crescimento vai fazer bem para ela? Se você não tiver caixa, o crescimento vai te quebrar. Isso acontece também com pessoas que querem abrir a segunda loja na ambição de crescimento. A segunda quebra a primeira se você não tiver caixa para suprir a necessidade da segunda. Entendeu? Então, crescimento é uma coisa que você tem que planejar. Isso aí. Você precisa de planejamento. Não é só sair crescendo, não. Não é só sair crescendo.